Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Douglas e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de razões trigonométricas, né? Bom, na aula anterior eu falei para vocês sobre as razões seno, cosseno e tangente. Então, razões, para relembrar, são divisões. Nós estamos falando de divisões entre o tamanho dos lados, certo? Na aula de hoje eu quero falar para vocês sobre as razões cossecante, secante e cotangente. Vamos lá então? Pessoal, aqui nessa figura vocês podem ver um triângulo retângulo em que a minha hipotenusa vale A e os meus catetos valem B e C. Galera, a hipotenusa é sempre o maior segmento do meu triângulo retângulo, tá? Então ele está sempre de frente para o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Bom, vamos começar lá então. Aqui nós temos dois ângulos, o alfa e o beta, tá? Em relação ao ângulo alfa, nós temos que o cateto oposto, ele é o segmento B. O cateto adjacente, ele é o segmento C. E a minha hipotenusa, ela é o segmento A. Cateto adjacente é aquele que forma o ângulo. Então, o ângulo ele é formado sempre pela hipotenusa e outro cateto. Esse cateto que forma o ângulo é chamado de cateto adjacente, tá bom? Então, ainda continuando lá, em relação ao ângulo alfa. O que é cossecante de alfa? Ele pode ter essa notação ou ele pode ter essa notação aqui, ó, CSC de alfa. Então, as relações cossecante e secante, elas sempre têm a hipotenusa na parte de cima. Então, a minha hipotenusa vale A. E a cossecante, ela vai ter o cateto oposto na parte de baixo. Então, nesse caso, ele é o lado B. Quem vai ser a secante em relação ao ângulo alfa? Ele vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Então, vai ser A sobre C. E a cotangente? A cotangente, ela é o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Então, cotangente de alfa vai ser o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto. Tá bom? E em relação ao ângulo beta, agora que nós vamos ver. Então, em relação a beta, nós temos que a cossecante em relação a beta vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. Quem é o cateto oposto a beta? O C. Quem vai ser a secante em relação ao meu ângulo beta? Hipotenusa dividido pelo meu cateto adjacente, B. E quem vai ser a cotangente em relação ao meu ângulo beta? Vai ser o meu cateto adjacente a beta dividido pelo cateto oposto. Então, vai ser B sobre C. Tá. Quem são essas relações? Essas relações, elas são a inversa multiplicativa de seno, cosseno e tangente. Então, a cossecante, ela é o inverso multiplicativo da relação seno. Se eu pego o seno de alfa e multiplico pelo cossecante de alfa, isso me resulta em 1. O que é o seno de alfa? O meu seno de alfa, ele é o cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Foi o que a gente viu na aula passada. Então, cateto oposto, B, hipotenusa, A. E quem é o cossecante de alfa? Ele vai ser a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. Quando eu faço essa multiplicação, isso aqui fica BA sobre AB. Multiplicação de fração, multiplica quem está em cima com quem está em cima e quem está embaixo com quem está embaixo. Então, isso aqui vai ficar AB sobre AB, que é o próprio 1. Isso dá certo tanto para a relação seno e cossecante, cosseno e secante, e tangente e cotangente, tá bom? Então, elas são as relações aí que quando você multiplica essas duas a duas, sempre vai resultar em 1. Tá bom? Não tem segredo, né, galera? Então, gostando, comenta, compartilha aí com todo mundo, tá bom? Se inscreve no canal também, isso dá aquela força. Até o próximo vídeo. Tchau!